Olá, boa noite, igreja. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração. Eu lembrando da época em que os meus dotes artísticos, eram usados para o mundo lá fora, e Deus me transformou, e o gosto pelas velhas canções se tornaram um gosto redimido para louvar ao Senhor e apreciar canções como esta, Muito lindo. Depois de uma apresentação dessa, digo, vou pregar o quê, O tema que a gente vai desenvolver hoje à noite tem tudo a ver com o que foi cantado. Como é feito a cada domingo, a mensagem é entregue logo no começo da semana, os músicos se reúnem, oram, ensaiam e preparam tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja continua adorando e louvando ao Senhor através de músicos, cantores que têm o coração entregue nas mãos do Senhor. Isso é muito, muito lindo, muito bom. Eu convido você a se colocar em pé, só para mudar de posição. A gente vai ler um versículo e eu gostaria que a sua atenção pudesse estar toda focada para esse momento. Êxodo capítulo 19, verso 17. Apenas um versículo. Vamos falar sobre o redesenho da igreja. Olha que interessante, atenta. Palavra de Deus, Não são só palavras, palavras de Deus. Espírito Santo, autor das Escrituras, morando em nós e nos dando entendimento quando a gente lê um versículo. E Moisés, o grande mediador do Velho Testamento, aquele que escreveu os primeiros 5 livros, usado por Deus para libertar o povo, diz a palavra de Deus que esse líder, esse homem de Deus, levou o povo fora do arraial, fora, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Olha a função de Moisés naquela época em que Deus se manifestava de forma, às vezes, até esporádica, em certos momentos, em certos lugares. E a preocupação de Moisés era levar o povo ao encontro de Deus. No Novo Testamento, a igreja de Jesus, ela também precisa e deve ser conduzida ao encontro com a pessoa, obra e palavra de Jesus. Ele está à direita do Pai em majestade, mas o Espírito de Deus está com a gente. E essa consciência da presença de Deus é que nos faz um povo diferenciado. Enquanto os homens notam os homens, enquanto os homens notam os ídolos, enquanto os homens são tomados e conduzidos pelas entidades, nós temos o privilégio de andarmos na presença de Deus, através do Espírito que habita em nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em corpos vivos. Eu e você somos morada de Deus. Eu sou casa, lugar de Deus que habita em mim. Pensa nisso hoje à noite comigo. Concentra a sua atenção nisso. Senhor, nós te louvamos por essa palavra poderosa, pela tua presença que nos conduziu até aqui, desde o sono, o acordar e tudo que fizemos no dia de hoje. E agora, nesse momento, de forma especial, fala ao nosso coração. Usa-me, Senhor, que minhas palavras apenas reforcem aquilo que a tua palavra nos revela, nos ensina. Que esse seja um tempo em que nós possamos nos apegar ainda mais ao Senhor e à presença do Senhor. Tempos difíceis, tempos de sofrimento, tempos de loucura, Senhor. Tempos de decisões malucas, de homens que estão no poder e fora do poder. Então nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, continua conosco, Emanuel, mas acima de tudo faz-nos conscientes da tua presença nos pequenos e grandes detalhes da vida.
porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa razão de viver. Pedimos isso hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Durante a grande reforma protestante, século XV, século XVI, por ali, foi elaborado um catecismo, chamado Catecismo de Westminster, 1647 mais ou menos. E de todo o conteúdo do catecismo, em forma de perguntas e afirmações, tem uma que é muito importante e que chama a minha atenção, que diz o seguinte: a finalidade suprema, maior, a finalidade principal do ser humano é glorificar a Deus e ter nele o seu prazer eterno. Duas coisas bem simples. O ser humano existe para glorificar a Deus. É como se a criatura existe para dar honra e glória ao Criador. Quando você vê um grande monumento, logo se pensa quem é o autor. Quando você vai a Brasília, o nome do autor, o nome do arquiteto Oscar Niemeyer, eternizado pelas suas obras. E as obras, se são preservadas e estão em lugares de destaque, de verdade, elas honram o autor, como Leonardo da Vinci, como grandes outros que produziram coisas tremendas. Deus fez você, e a sua vida, ela só existe para dar glórias ao seu nome. Dar glórias não é só abrir a boca e dizer glória a Deus. É que a sua vida, seu comportamento, seu pensamento, suas escolhas devem refletir o Criador. Por isso que os homens que não conhecem a Deus e não glorificam o Senhor como Deus, conforme o apóstolo Paulo tanto fala em Romanos capítulo 1, eles glorificam a si mesmos. Ou glorificam deuses que não são Deus. Eles são de pedra, de pau. São pessoas, são indivíduos. Então, quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida muda de foco. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para exaltar o seu nome. E a segunda coisa linda é para que a minha vida tenha como objetivo ter o prazer maior nele. Eu tenho prazer em fazer muitas coisas na minha vida. Tenho a minha comida predileta, tenho o meu esporte predileto, tenho o meu filme predileto, tenho a minha música predileta, tenho a amada da minha alma predileta, única. Mas a palavra de Deus diz que estas coisas são subsidiárias, são acessórias. Elas são complementares, porque o fim único é você ter prazer nele, no Senhor. Jesus é a nossa fonte maior de prazer. Então, pensar sobre essa finalidade última do ser humano, como glória e prazer eterno, às vezes parece uma utopia, um negócio assim que você diz, não, mas isso não acontece. Quem sabe depois da morte. Aqui agora tudo parece distante disso, enquanto não compreendemos a realidade e a atuação de Deus em nós. Gente, como bem canta o Baruch, Deus está aqui e lá. Mas a diferença é, qual é a minha percepção desse Deus? Será que eu noto a presença dele ou eu o ignoro? Será que ele faz parte do meu cotidiano, da minha vida, do andar com ele?
ou eu reservo o domingo para um determinado lugar e um determinado rito, para que aí sim eu possa compreender: Deus existe. Esse encontro e essa íntima comunhão entre Criador e criatura é um anelo intrínseco de ambos. Tanto o Criador quer ter comunhão com a pessoa criada, quanto nós fomos criados para isso. Entende? Toda a busca do ser humano nas drogas, na loucura, nos amores proibidos, essa busca de prazer é uma tentativa de preencher um vazio que é do tamanho de Deus e jamais será preenchido. Assim está a raça humana, assim estava eu até os 17 anos de idade, tentando preencher. Havia algo em mim que me chamava a um buraco precisando ser preenchido. Falta de amor, falta de compreensão, falta de perdão, falta de presença, falta de perspectiva. E você vai buscando nas pessoas, no pet, no trabalho, no esporte, no time, no lazer, na bebida, na droga. Você vai buscando preencher esse vazio que é do tamanho de Deus. Não pode ser preenchido de outra forma, senão no reconhecimento de que Ele é tudo que eu preciso para viver. Aliás, em Êxodo 29, 45, tem a expressão de que Deus diz que vai habitar no meio dos seus filhos, dos filhos de Israel. Eu vou ser o Deus deles, eles serão meus filhos. E lá no Salmo 23 tem a expressão, primeiro a expressão de Deus dizendo que quer habitar no meio do seu povo, mas também o Salmo 23 fala do anelo da criatura, quando diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu estarei com Ele, na presença dEle, eu ficarei com Ele, na casa dEle. Então esse é um anelo por encontro. Entenda isso, IBC. E a gente repete, às vezes, quase que retomando coisas já ditas anos atrás, porque muitos de vocês estão chegando na IBC agora, e você pergunta: que tipo de igreja é essa? O que ela tem para me oferecer? O que nós queremos oferecer a cada um de vocês é aquilo que Moisés disse, é que cada um tenha um encontro diário, pessoal, com uma pessoa, Jesus, o Espírito de Cristo que habita em nós. Porque esse encontro, essa íntima comunhão entre o Criador e a criatura, ela pode se transformar só numa declaração de boca. Eu canto: Deus está aqui tão certo quanto o ar que eu respiro. Pode ser uma coisa pregada dominicalmente, lida, recitada, cantada, mas pode se tornar apenas uma abstração mental, ou seja, algo que está só na minha mente, mas que eu não vivo. E aí você abre a Escritura e começa a admirar os grandes homens de Deus que tiveram encontros poderosos com Deus, e você diz: ah, se eu fosse Moisés, ah, se eu fosse Elias, ah, se eu fosse Daniel, ah, se eu fosse Débora, ah, se eu fosse Esther. E aí a religião, num certo sentido, traz vocês para uma espécie de cabresto, onde você é levado a pensar que no domingo, num culto, numa pregação do pastor, aí você vai ter um encontro com Deus. Num louvor bem cantado, você sente um arrepio, um negócio que você não sabe identificar o que é, e você diz: ali eu senti a presença de Deus. Hã? Enquanto você dormia, Deus estava lá. Quando você acordou, Deus estava lá. O poder liberado para que você respirasse nos primeiros dias de hoje, nas primeiras horas de hoje, era Deus lhe dando fôlego de vida. Era Deus fazendo com que suas funções mais interiores funcionassem. A comida que desceu, que foi processada, o pensamento, a fala, a natureza que lhe cercou, os animais que passaram por você, o céu, o sol, tudo isso eram marcas da presença de Deus.
você veio aqui para encontrar algo que você não achou hoje? Não faz sentido. Se você pensa assim, você é um escravo da religião. E essa igreja, ela tem a função de destruir aquilo que empata você de conhecer e reconhecer que Deus está com você todo o tempo. Todo o tempo. Aleluia. Para quem não está acostumado, quando o povo de Deus aqui na IBC bate palma, eles estão dizendo glória, aleluia, bem alto. Então nós temos que ter cuidado, vocês entendem? Porque pode se tornar apenas uma abstração mental. Na medida que vamos substituindo a essência do encontro de dois seres por meios e atividades humanas incapazes de produzir comunhão. Ou seja, ler a Bíblia não é encontro com Deus. A Bíblia me leva até Ele. Frequentar o culto, dar o dízimo, orar, jejuar, dar esmolas, ajudar pessoas, são apenas sinais que apontam para Ele. Não é o jejum, não é a leitura, é Ele, é um ser, é um encontro. Então, muitas pessoas inclusive têm essa ideia, né? Eu não sinto que Deus está, mas Ele está. E você lembra do salmista? Que é um salmo tão conhecido? Grava aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que a outra mentira é essa, que Deus só está quando tudo dá certo. Não. Deus está também quando nada dá certo. Do ponto de vista humano, do ponto de vista das minhas relações, do ponto de vista da minha saúde, do ponto de vista das minhas finanças, do ponto de vista dos seus negócios. E de novo a religião entra como um fator manipulador. E é uma denúncia que eu faço primeiro para mim mesmo, para que eu jamais caia nessa armadilha de dizer a vocês que se vocês fizerem isso, do ponto de vista da rotina eclesiástica, você vai ter saúde, bem-estar, dinheiro, um casamento feliz, seus filhos vão estar todos bonitinhos e bonzinhos, porque na verdade vocês estão atrás do produto que Deus pode oferecer e não daquilo que Deus é. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, eu louvarei o teu nome, porque o Senhor é tudo o que eu preciso. Está pronto, irmão? Porque essa é a realidade, para não se tornar o que eu disse, uma abstração mental, algo só positivista, que te leva para um alto astral, uma energia boa, por uns dias, por uma semana, mas daqui a pouco você cai de novo no vazio, porque comeu uma comida que não alimenta. Nesse caso, então, qual é o fim último de uma igreja? Qual é o fim último da liderança? Qual é o fim último para cada crente em Cristo Jesus? É promover não eventos, mas encontros. Entende? Nós sabemos fazer eventos. Junta as cadeiras, põe o microfone, canta uma boa música e pronto, é um evento. É a sociedade dos homens, sociedade das mulheres, sociedade das crianças, é o programa das crianças, é o programa disso, é o programa daquilo. Tudo isso vai nos distraindo e nos entretendo, porque a gente se acostuma com aquilo que fala de Deus, mas nós não estamos conscientes da presença de Deus. Eu não estudo minha mulher, eu abraço. Eu não estudo minha mãe, meu pai, eu não estudava enquanto eles estavam vivos. Eu curtia a presença deles. Se ele me dava um bombom, legal. Meu pai, uma vez, eu comia a jujuba que era da minha irmã e a minha. Ele me deu uma jujuba com pimenta. E disse, você vai comer? Eu disse, legal. Chorei e comi aquela pimenta. Mas a coisa que eu mais amava não era o que meu pai me dava. Às vezes ele me dava pimenta.
porque era para minha disciplina do guloso menino que comia a sua jujuba e a jujuba da irmã. Quando minha mãe me castigava, quando minha mãe me disciplinava com a vara, naquela época ninguém ia preso, eu não gostava da vara da minha mãe, aquela baiana de quase 2 metros de altura, super forte, que me suspendia pela orelha. Hoje eu olho para trás e eu dou graças a Deus, porque enquanto ela me disciplinou, eu não fui disciplinado pela polícia, nem pela vida, porque eu aprendi. Mas eu não gostava do que minha mãe me dava, eu gostava da presença da minha mãe, do ombro dela. A relação com Deus não pode ser diferente, gente, entende? Ele está. Ele pode ser sentido, sim, eventualmente. Eu digo, rapaz, tem algo aqui que é diferente. Mas mesmo quando você não sente, no vale da sombra da morte, o Senhor lá está. Então, a exemplo de Moisés, o que nós fazemos aqui nesta igreja é conduzir você à presença de Deus, à palavra de Deus. Por isso, tudo que nós fazemos como indivíduos, como líderes, como igreja, deve ser avaliado à luz desse objetivo maior. Estamos promovendo o encontro ou só mais um evento? Só assim nós vamos cumprir o legado deixado pelo Emanuel, Deus conosco. Nossa declaração deveria traduzir nossa prática, para não cairmos nessa dicotomia, somos igreja ou fazemos igreja? Eu proponho uma reflexão sobre essa visitação divina, capaz de redesenhar o conceito de igreja, o que significa ser igreja neste século. Acabei de vir do Rio Grande do Sul. Preguei ali num evento que eu não estava nem programado, fui convidado, no fim pediram para eu pregar mais 2 vezes além do normal. Eram 200 líderes que perderam prédios de igreja, perderam casas, perderam membros, perderam financeiramente uma série de coisas. Aqueles homens precisavam ouvir alguma coisa que os levasse a acreditar que era possível reconstruir. E eu entrei naquela igreja do pastor Tércio em Monte Serra, e ele me mostrava como aquele grande prédio foi devastado pela enchente, marcas de 1,5 metro, 2 metros, que destruiu muita coisa naquele prédio. E ele me mostrava agora os novos tijolos para reconstrução, tijolos que resistiriam talvez a uma próxima inundação. E tanto lá no evento, em Gramado, para aqueles pastores, como naquele domingo que eu estava naquela comunidade, eu disse para ele, e disse para aquela igreja, a coisa mais importante que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, é que uma igreja dividida, uma igreja enclausurada no templo, foi obrigada pela enchente a sair pelas ruas, exercendo amor e misericórdia aos gaúchos. De tal forma que o governo, a sociedade, começou a conhecer uma igreja que não conhecia, porque ela estava lacrada dentro do templo. A igreja foi a que mais atuou, gente, nos abrigos, cuidando, distribuindo, amando, e falando do amor e da misericórdia de Jesus. Por isso, lá em Oséias 6 diz, eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu quero misericórdia e conhecimento de Deus, entende? Intimidade com Deus, porque essa é a essência da igreja. Destruam os templos, apaguem as luzes, cortem as redes sociais, tirem o microfone da boca do pastor, mas vocês não vão parar a igreja de Jesus, porque ela está firmada no Senhor da história. E ela anda no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é interessante, né? Enquanto os cientistas, ufólogos, astrônomos e tantos outros tentam estabelecer um contato intergaláctico, o Elon Musk diz que ainda não achou nada, mas ele vai levar o povo até Marte, até 2050.
Mas enquanto se procura um contato com o que existe lá fora, a Bíblia está repleta de personagens que interagiram com seres extra-humanos, anjos, que nos cercam. Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que eles são ministros que operam em nosso favor, que nos cercam, que nos guardam. E pasmem, eles também lá na Bíblia tiveram contato direto com o divino, resultando em comunhão e às vezes em condenação. A esses encontros nós chamamos na Bíblia de visitação, a palavra hebraica pakad, que quer dizer Deus visitou. Quando Deus visita uma nação, Ele visita para condená-la ou Ele visita para salvá-la. Quando Deus visita uma família, Ele visita para disciplina ou Ele visita para abençoar. Quando Deus visita um indivíduo, Ele visita para discipliná-lo ou para ter comunhão com Ele. Deus nos visitou em Atos capítulo 2. O Deus onipresente que está em todo lugar, e eu digo isso aqui, a IBC já me ouviu falar, até no inferno, porque o diabo não subsiste sem a onipresença de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O pior inimigo de Deus está sustentado pela palavra do Senhor. Por que Ele deixa? Porque Ele criou a raça humana e não robôs. Porque Ele deu a cada um de nós o livre arbítrio, porque Ele está de longe olhando e dizendo, essa é a raça que eu criei, eles vão ter causa e consequência dos seus atos e suas escolhas, porque os anjos que caíram, obtiveram o domínio da terra, porque o homem deu o domínio. A coroa estava na cabeça de Adão, ele entregou para o diabo. Lá no Rio Grande do Sul agora, fizeram uma estátua de Satanás, numa praça muito importante, para que os adoradores de Satanás tivessem uma coisa visível. E os gaúchos estavam todos preocupados, eu disse, essa estátua não vale nada, porque o diabo continua ao derredor. Ele é um anjo caído. Jesus olha para aqueles judeus incrédulos e diz, vocês têm por pai o diabo. É aquele que, através dele, seus demônios, tomam conta daquelas vidas. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi até pouco tempo uma cidade mais satânica do que você tem manifestações na Bahia ou em qualquer outro lugar. Impressionante, o ocultismo. Porque são pessoas entregues ao domínio do inimigo. Mas Deus, quando Ele visita uma nação, um povo, uma família, uma cidade, um indivíduo, Ele visita também para a salvação, para a comunhão. Jó 10, 12 diz, a tua visitação guardou o meu espírito. Então, ao longo da história, em diversas instâncias, o ser humano estabeleceu contato com o Criador e a sua glória. E cada encontro foi fruto de uma visitação. Deus nos visitou. Quando naquele dia, nossos olhos foram abertos e nós deixamos a paternidade diabólica para nos tornarmos filhos de Deus em Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada na evolução da história da Bíblia. Começa no Éden. Como foi no Éden? Gênesis capítulo 1, 2 e 3 fala exatamente, não só da criação do universo, da criação da terra, mas como o homem foi colocado aqui de uma forma tão especial. Lá no Éden, o relato bíblico em Gênesis 3:8 diz que Deus se manifestava na intimidade da família. Não tinha igreja, não tinha templo, não tinha catedral, não tinha um morro onde você tinha que subir para falar com Deus, não tinha estátua para você se dobrar a ela. Mas lá no Éden diz, a voz que passeava no jardim pela viração do dia, estabelecia intimidade com a família. E quando o homem desobedeceu, veio a separação.
Mas o contato era pessoal, sem intermediário, sem pastor, sem sacerdote, sem padre, sem papa, sem apóstolo. Deus estava ali tendo comunhão com a sua criação. O contato era contínuo, era pessoal. E depois que houve então a queda, em que o homem foi expulso do Éden, o jardim de Deus, olha o que acontece. Enoque é descrito logo depois como um homem que andava com Deus, Gênesis 5:22. Sabe o que é isso? Andar com Deus. Presta atenção na palavra, não é sentar com Deus, está sentado aí. A palavra aqui é andar com Deus. É dormir, levantar e andar com Deus. Cria essa consciência, igreja. Porque todas as lutas que nós vamos enfrentar nesse país, lutas que estão sendo enfrentadas mundo afora, só poderão ser resistidas por aqueles que andam com Deus. Ande com Deus. Então Enoque andava com Deus. Até que a visitação divina condenou a raça humana e salvou apenas uma família, liderada por alguém, Gênesis 6:9, Noé andava com Deus. Você anda com Deus? Eu pensei que ele estava aqui, eu não andei com ele não. Eu vim sozinho, só com minha família, eu vim com meu carro, vim de Uber. Ele estava com você todo o tempo. Você não percebeu. E a minha função, em nome de Jesus, é despertar o seu entendimento. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de ritual, você não precisa de nada, você não precisa de guru, você não precisa de apóstolo, você não precisa de ninguém. Você anda na presença de Deus todo o tempo. E você vem para cá para celebrar a presença de Deus com você. E depois disso, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Qual é o próximo episódio? A raça humana decaída, alienada, ela decidiu construir um meio de alcançar a comunhão e a intimidade com Deus. Vamos fazer um prédio. Eu me lembro, um missionário uma vez ligou para mim e disse assim: eu estou aqui no interior, recebi dinheiro dos Estados Unidos, construí uma igreja, mas as pessoas dessa cidade não vêm para a igreja. O que eu faço, pastor? Qual é o seu conselho? Eu disse: destrói essa igreja. Quebre isso aí. Porque você fez um prédio. Enquanto você poderia viver igreja no mercado, viver igreja nas casas, viver igreja no quintal, no alpendre, na rua. Vai atrás dos perdidos onde eles estão. Ande com Deus. Leve Deus à presença das pessoas. E não queira construir um prédio que nós chamamos de santuário, lugar de Deus, igreja. Tem placa, tem uma foto do pastor. Tem minha foto aí fora, não? O bispo. Aí você diz para o camarada que está cansado, sobrecarregado, doente: vamos para a igreja, porque lá você vai ser curado, lá você vai ser abençoado. A bênção está com você. Você não impôs as mãos sobre ele, você não orou sobre ele. Deus estava ali. Não traga ele não, resolva o problema. Traga ele aqui para celebrar o encontro que ele teve com o Senhor, porque você é um porta-voz da presença e do poder de Deus. Dá para entender, irmão? Se vocês levarem isso a sério, eu vou ter que vender pirulito por aí, porque eu não vou ter mais o que fazer. Pronto. Eu disse: pastor, você fica pregando desse jeito, o povo não vai aparecer. Eu disse: qual é o problema? Porque é exatamente o reverso da religiosidade que traz você aqui para um dia de libertação. Não quer não? Quer que eu anuncie aqui? Tem crente que chega aqui na igreja, vindo de outras comunidades. Quando é que tem o culto de libertação? O culto do descarrego. É? Você está esperando um culto do descarrego aqui? Esse aqui não é nem celular para a gente descarregar e carregar. A carga de quem anda com Jesus não acaba. O sinal não acaba.
Hein? Bora, meus irmãos. Bora daqui. Se vocês entenderam, eu paro aqui agora, mas vou insistir um pouco mais. Em Babel, o que aconteceu? Vamos construir uma torre. Qual é a ideia? De alcançar o céu. Você já viu que os prédios chamados de igreja têm um negócio que vai lá bem para cima? Quanto mais alto, melhor. Como mais trabalhado, melhor. É para alcançar o céu. Aí você entra assim e diz, gente, isso aqui é um lugar gelado, acho que Deus está aqui. Pronto. Aí você ora e depois sai, faz o sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, e você vai embora. Pronto, Deus ficou lá dentro. Você quer uma bênção? Vamos lá naquela igreja. Quer uma bênção? Vamos lá naquele auditório. Quer uma bênção? Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E lá em Babel tentaram construir uma torre. Atenção, igreja de Jesus. A segunda coisa que fizeram em Babel foi o quê? Tornar o nome de quem construiu célebre. Aquela é a igreja do fulano, aquela é a igreja do Beltrano. Lá está o ungidão, o cara da vez, o cara da hora, o cara que ora, o cara que impõe as mãos, o cara que passa óleo na tua cabeça. Outro dia estava em Iguatemi, eu vi uma fila de gente, e o camarada lá na frente com segurança, passando óleo na cabeça do povo. Eu faltei chorar ali em cima. Que é isso? Mas é porque o povo precisa de símbolo, né? Mas o problema é trocar o símbolo pela realidade. O problema é gostar da tua foto e não de você. O problema é te ver nas redes sociais e não dar a mínima para você como pessoa. Nós não podemos fazer isso com Deus, gente. Ele é real. E vocês, como povo de Deus, têm o mesmo poder que esse homem falho, falível tem. Deus frustra os planos humanos e demonstra o quanto somos incapazes de criar intimidade. O que ele faz com Babel? Destrói a torre, espalha todo mundo. Pronto, acabou. Vocês querem construir? Pois agora eu vou espalhar vocês, para entender que chegar perto de Deus não é um monte, não é uma cruz lá em cima, não é uma capelinha em cima do morro. O povo brasileiro foi acostumado a isso. Esquece que Deus está. Bom, depois de Babel, aí vem a sequência, a chamada presença peregrina. Mesmo no Velho Testamento, hein? Aliás, foi o que Deus pediu a Abraão. Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, achei legal esse versículo, porque eu tenho 70, será que eu vou chegar a 99? Ixi, cuidado, cuidado. Vocês vão me aturar com 99, misericórdia. Mas olha o que Abraão ouviu de Deus aos 99 anos de idade. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. De novo, gente, estão ouvindo aí? Anda na minha presença, não é senta na minha presença, é anda. Vai Abraão, eu vou tirar você da terra, da sua parentela, vou te mandar para um lugar que você não sabe nem onde é, mas não importa, eu vou com você todo o tempo. Você vai andar na minha presença. Ei, povo de Deus, acorda com essa consciência. Olha para o sol, olha para a lua, olha para as nuvens, olha para o mar, olha para os teus filhos, olha para aquilo que você tem, olha para o seu tênis, olha para a sua roupa, olha para a comida, olha para você, olha para o teu óculos, olha para tudo e diz: isso aqui é uma manifestação da presença de Deus na minha vida, é um presente de Deus para mim, mas o que mais importa é que Ele está comigo. Dá para entender, irmão? Por isso a palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada, porque Ele está comigo. E tê-lo é tudo. Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. Essa palavra íntegro quer dizer o seguinte: eu conheço os teus pensamentos. Salmo 139. Antes de você pensar, Deus já sabe. Porque além de onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe. Então Ele está dizendo: seja verdadeiro. Não esconda não.
Para de ser esse crentão, santarrão, que parece que não tem defeito, não tem problema, não tem dificuldade. Para de condenar os outros quando você sabe que você é capaz de fazer pior. O que Deus está dizendo é: anda na minha presença e eu vou revelar os intentos do seu coração. No Salmo 139 ele diz: examina-me, diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Salmos 139 verso 24, vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelos caminhos eternos. Vem comigo, veja o que está na minha cabeça, veja o que acontece quando eu estou lá dentro, pensando as minhas coisas, lá cogitando. Deus está, Deus está, Deus está, Deus está, Deus está. Por que você sucumbe ao vício? Porque você vem no domingo, santarrão, canta os hinos, faz jejum, faz oração, faz um bocado de coisa, mas lá dentro do seu coração você está curtindo o negócio e acha que só os irmãos que não vêm, então está tudo certo. Minha mulher não viu, meu filho não viu, meu pai não viu, a polícia não viu, ninguém viu. Mas domingo eu não posso fazer isso, porque domingo domingo, Deus está lá naquela tenda, e ali é meio perigoso. Faça não. Não. Anda na minha presença e ser íntegro, porque eu conheço os teus pensamentos. Seja autêntico. Se tem pecado, confessa. Se tem falha, diz que tem falha. Se não está dando certo, diga. Se você está com raiva de Deus, pois grite. Ele está te ouvindo, Ele quer te ouvir, Ele quer você autêntico na presença dEle. Dialogue com Ele, fale com Ele, grite, reclame. Porque os homens da Bíblia agiram dessa forma, como gente normal, comum. Abraão foi pai de muitos, foi peregrino, morou em tendas. Eu acho que Abraão ia gostar disso aqui, ó. Viveu pela fé, creu no impossível, sem que houvesse qualquer institucionalização religiosa, qualquer título. Ele era simplesmente Abraão, pai de muitos, que andou na presença de Deus. E no Êxodo, depois de Abraão, nós temos Moisés, aquele homem que teve um encontro com Deus aonde? No deserto, sozinho. A sarça ardente, Deus falou com ele ali de forma extraordinária. A sarça ardente é um arbusto que se descola e sai rolando. Eu já andei por ali pelo Egito e já vi aquela sarça, né, rolando, aqueles arbustos secos. E a temperatura é tão alta que entra em combustão, de vez em quando pega fogo sozinho. E Deus falou com Moisés numa coisa tão comum, um arbusto rolando, pegando fogo. Qual é a diferença da sarça normal para a sarça que falou com Moisés? O fogo não se apagou. E Deus falou com ele ali, chamou ele no deserto, quando não tinha ninguém, quando não tinha plateia, Deus falou com ele ali. E ele deu uma incumbência para tirar o povo do Egito da escravidão de 400 anos. Mas onde o milagre aconteceu? Foi na abertura do Mar Vermelho, coisa extraordinária, que muitos querem ouvir, muitos querem ver. Faz um milagre aí, que se eu fizer um milagre eu acredito. Sabe o maior milagre onde aconteceu? Êxodo capítulo 12, foi na casa. Porque na casa Deus disse: eu vou passar com meu anjo devorador, matar os primogênitos. Mas toda casa onde um cordeiro for sacrificado e o sangue passado nos umbrais da porta, eu vou passar por cima, eu vou livrar, porque aquele sangue antecipava o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. E como bons católicos a gente já rezou várias vezes: eis o Cordeiro de Deus. Bora, igreja. Eis o Cordeiro de Deus. Pronto. Onde é que foi o maior milagre? A casa. A casa, a presença de Deus na casa, a obediência ao mandado de Deus na casa. No deserto, a busca por referenciais visíveis levaram o povo a murmurar. Quando saíram do Egito, começaram a murmurar, fizeram bezerro de ouro, estavam achando que os bezerros lá do Egito era que estava realmente dando a libertação para eles. Aí Deus teve que dar ao povo incrédulo, infante, criança na fé, alguns instrumentos para que eles acreditassem na presença de Deus. E o que aconteceu? Deus deu a lei, Deus deu o sacerdócio,
Deus deu o tabernáculo, Deus deu o reinado, Ele deu o templo, Ele deu os profetas, mas todos foram meios divinos para purificar e reeducar o povo e centralizar a comunhão até que chegasse a plenitude dos tempos. É como quando você vai para uma cidade, eu vou para Baturité. Quando você está no caminho, tem placas dizendo Baturité a tantos quilômetros, Baturité a tantos quilômetros, Baturité a tantos quilômetros. A placa não é Baturité, a placa aponta para Baturité. O Velho Testamento não é o ápice da presença de Deus, são placas apontando. O sacerdote era um tipo do sacerdote que viria, Jesus. O profeta é um tipo do sacerdote que viria, Jesus. O tabernáculo era um tipo da presença de Deus que viria, Jesus. O rei era um tipo da presença que viria, o rei Jesus. Por isso a igreja não pode ficar no Velho Testamento, porque são símbolos. O sábado é um símbolo. Mas Deus deu esses símbolos no Velho Testamento, até que veio a promessa de um novo pacto. E Jeremias revela o que seria no futuro. E atenção, igreja, é o que nós estamos vivendo hoje. Atenta. Você faz parte de um plano eterno, de um plano divino. Você não está solto na história, não. Quem determina a sua história não são os políticos, não são os ditadores, não foi o Coliseu, não foi a perseguição, não foi a queima de crentes, cristãos, não foi a queima de Bíblia, perseguição, não. Você faz parte de um plano eterno. Atenta, Jeremias 31, o que diz? Este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Profecia, diz o Senhor, porei a minha lei, aonde, gente? A lei não vai mais estar na tábua, está aí no seu coração. Eu a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Próximo. E não ensinarão cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Por quê, gente? Todos me conhecerão. Olha aí. Eu não preciso de professor, não. Sabe por quê? Quem é o autor da Bíblia? Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, sabe quem mora aí em você? Não é o professor Hamilton, nosso pastor PhD em educação, teólogo, uma enciclopédia ambulante esse homem, mas você não precisa levar ele para casa, não. Tem alguém que é melhor que ele, sabia? Eu aprendo com ele. Mas tem alguém que você leva com você, que é melhor do que qualquer professor, qualquer pastor, qualquer teólogo. Sabe, o autor das Escrituras, o Espírito Santo mora em você. Opa! O que é que isso significa? Você abre a palavra de Deus todo dia e o Espírito de Deus vai iluminar o seu entendimento para você compreender as Escrituras. Você acredita nisso, irmão? Talvez 90% da igreja brasileira, ou da liderança brasileira, não acredita nisso. Porque acha que o povo é um bando de ignorante que precisa ter um professor ensinando ele, pegando na mão, como se um menino de 18 anos precisasse de mingau na boca. Sua mãe dá comida na sua boca? Não? Quantos anos você tem? Fala. 12. Você come sozinho? É mesmo? Ele come sozinho. Já pensou um menino desse dizendo, mãe, professor de escola bíblica, me ensina. A mãe ia dizer, rapaz, esse menino não desenvolveu não, ele tem um retardo mental. Está cheio de crente retardado mental.
porque não consegue entender que o Espírito de Deus que habita em você revela as grandezas de Deus. Por isso que quando a gente vai no presídio, como eu fui algumas semanas atrás, por isso quando eu falo com o pessoal do grão de mostarda aqui, cadê o pessoal do grão? Limpo só por hoje, não é não, irmão? Tem menino desse aqui que está vendo a Bíblia pela primeira vez na vida. Aí ouve uma palavra, pega a palavra, lê a palavra, quando você vai conversar com ele, ele fala das grandezas de Deus. Não é não, meu? Aí você olha assim, cara, onde é que você aprendeu isso, macho? A palavra, só a palavra? O Espírito Santo de Deus, não é não? Hein? Eu leio a palavra, tenho o Espírito Santo, eu não entendo tudo, porque isso aqui é a palavra de Deus, entende? Mas eu entendo o suficiente para me alimentar da palavra, para Ele mudar meu caráter, mudar minha vida, para Ele me confrontar, amém? E quando o irmão reparte o que aprendeu de Deus, eu aprendo com ele, não como professor, mas alguém que fala de como Deus agiu na sua vida, é um testemunho, porque lá o profeta disse, eu vou escrever a minha lei no coração deles. Está aí, irmãos, você carrega o autor das Escrituras com você. Por isso, mapa, abra a palavra de Deus, tenha um encontro com Deus, deixa Ele falar com você e diga exatamente isso, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Se você não entender, glorifica o nome do Senhor. Ah, é pecado estudar? Não, não é não. Fala com o pastor aí, tem um bocado de ferramenta para você aprofundar, mas eu não quero achar que o estudo é o que vai me revelar a pessoa de Deus. Então, amados, a promessa do novo pacto. Aí agora vem Jesus, e a gente vai fechando aqui. Jesus é o Deus presente, Deus que se fez gente na história. Jesus é um novo paradigma, Ele encontra a torre, as celebridades, a arrogância das escolas rabínicas, a hierarquia do conhecimento, Ele encontra os detentores do saber, Ele encontrou a estrutura do templo, os ritos que se tornaram um fim, mas a sua presença passa uma borracha nisso tudo, e Ele redesenha o ajuntamento, o compromisso, a noção de poder, a hierarquia servil, o estar antes do fazer, e a graça e a vida daqueles que andam com Deus. Por isso Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, é verdade, elas apontam para mim, mas ele diz, contudo vocês não querem vir a mim para terdes vida, porque a vida não está no livro, a vida está na pessoa de Jesus, e o livro aponta para ele, amém? Dá para entender, gente? A vida está em Cristo, não no livro. Então veio o redesenho, Jesus redesenha a igreja. A lei, cheia de regras, dá lugar ao amor a Deus e ao amor ao próximo. A noção de pecado pega o ato e transforma o ato em algo que agora é checado no coração. Quando eu era jovem andava armado, nunca matei ninguém. Mas você diz, o cara disparou e matou alguém, ele é um assassino. Aí Jesus pega essa lei do Velho Testamento e diz assim, se você no seu coração intentou um mal contra alguém, você já matou. Quantos mataram aqui? Bora, coragem. Nossa, eu já matei um bocado, mas fui perdoado pelo sangue de Jesus, né? Que me convenceu que eu estava errado. Então Jesus pega essa coisa do santarrão que diz, eu nunca puxei o gatilho, esse desgraçado que matou 10. Jesus diz, não, o pecado começa lá dentro do coração. A intenção. Jesus pega o templo e transforma tijolos em corpos humanos. Não é mais templo feitos por mãos de homens, mas agora o templo é vivo, é meu corpo, é minha vida, minha orelha. Deus habita em mim, eu sou morada, entende? Eu sou morada de Deus. Leva Ele com você, meu irmão, Ele está contigo. Perceba a presença dEle. Então vamos se cuidar, não é porque o médico está dizendo que você vai morrer, não, porque aquele exame foi revelado que você está doente e que agora você tem que comer direito. Show açúcar.
Por quê? Porque meu corpo é templo do Espírito e eu vou cuidar do templo do Espírito. Está pronto, irmão? Cuidar do templo do Espírito. O sacerdócio era só um que levava o povo à presença de Deus no Santo dos Santos. Agora não, é um reino de sacerdotes. Todos podem entrar na presença de Deus e interceder. A inclusão. No Velho Testamento, os convidados, os amigos do noivo, aqueles que foram convidados para o grande banquete. No Novo Testamento, Jesus redesenha e diz: saiam pelos becos, pelas vilas, pelos condomínios e traga as pessoas que estão lá, cegos, coxos, aleijados. Empurra esse povo para dentro do reino. Eles não acham que são dignos. Então vá lá, irmãos. Vamos, povo de Deus. A inclusão e a visitação de Deus, que acontecia só no templo, agora acontece quando nós nos reunimos em nome dEle. 2 ou 3, nosso GR, nosso grupo de relacionamento. Deus está. O pessoal do louvor pode entrar. Já entrou. Em outras igrejas que eu vou pregar por aí, quando eu vou passando do tempo, o tecladista começa a tocar um negócio. Eu já sei. Aqui eles... A igreja judia, ela resistiu ao redesenho. Em Atos capítulo 2, logo depois daquele dia, quando o Espírito Santo de Deus fez aquela visitação e começou o fenômeno da igreja, a igreja permaneceu em Atos. Pedro foi teimoso, ele ficou ali ao redor do templo. Sabe o que Deus fez? Mandou a perseguição. A igreja em Porto Alegre, a igreja no Rio Grande do Sul, estava isolada, lacrada no templo. Deus mandou a enchente. A enchente levou a igreja para fora. A igreja fez a enchente fez a igreja se unir. A perseguição fez a igreja exercer a misericórdia, amar as pessoas indiscriminadamente. Eles ajudaram os ricos e os pobres. Alguns ainda tentavam conciliar graça com lei, porque não entendiam. A pós-modernidade, atenta, irmão, vai atacar a instituição, a organização, as leis internacionais vão amordaçar a igreja de Jesus. E se a gente continuar só focado no templo, no milagre, naquilo que Deus pode dar, nós vamos perdendo a força, o moral, o poder, e vamos expondo o que de pior há em nós: templos suntuosos, orgulho, títulos, busca pela glória humana. Mas quando nós entendemos o redesenho de Jesus, a sua ênfase pessoal, relacional e mútua, flexível, cada vez menos institucional, isso vai nos permitir levar cada discípulo ou grupo de discípulos a andar na presença de Deus. Foi assim em Pentecoste, mover do Espírito na formação de um povo que experimenta o milagre da compreensão natural, sobrenatural das grandezas de Deus. Povo que cresce aos milhares, mas que experimenta na miniatura do coletivo a essência da alegria e singeleza de coração. Por que a gente resiste tanto a aceitar o modelo e o redesenho de Jesus? Medo de abrir a vida, desconhecimento, medo da decepção. Roma institucionalizou a igreja. A herança maldita que transformou a igreja num prédio, num encontro coletivo sob a mediação de um sacerdote. O que era um organismo vivo foi se tornando uma organização morta, onde as pessoas que precisavam de um ombro, um ouvido, um abraço, ganharam um banco, um prédio e uma preleção. O GR não é assim. No grupo de relacionamento nós temos vida na vida. Encontro dos encontros. Se o intuito do ser humano é ter comunhão com Deus e viver para a sua glória, tudo o que fazemos aqui na terra deve ser avaliado à luz desse objetivo. Quero estimular a igreja de Jesus a se desfazer de toda essa herança romana, de toda essa herança doutrinária. Não sei a igreja que você veio,
Respeito quem tem templo, quem constrói. Respeito porque Deus usa como Ele quer. Mas não quer dizer que esse seja o plano perfeito de Deus. Então essa igreja é uma igreja de discípulos de Jesus, que dormem e acordam na presença de Deus, que tem a consciência de que o maior alimento é a palavra que pode ser lida, conhecida, através da ação do Espírito Santo, que abre o nosso entendimento dia a dia, o que Deus está me dizendo que eu vou fazer a respeito. A igreja que se move nos bairros e nessa cidade tem causado um impacto tremendo. Hoje de manhã, quando eu entrei aqui, o ex-líder da torcida do Fortaleza, que eu acho que perdeu, né? Está todo mundo triste aí. E os do Ceará estão alegres, como o Valdo. O ex-Miau, líder da torcida, que cumpria pena alternativa aqui dentro. Depois de cumprida a pena, entregou a sua vida a Jesus, foi transformado pelo poder de Jesus. Anda por aí, alegre. Agora, na comunidade onde ele era reconhecido como um indivíduo do mal, hoje de manhã, quando eu entrei ali, ele correu e disse: pastor, eu fiz um culto na minha casa ontem. Eu pensei comigo, ele deve ter reunido umas 3 pessoas dentro da casa dele, lá dentro, né? Feito um culto, né? Ele disse: não, pastor, foi assim no aberto. Eu convidando a comunidade para ouvir falar do amor de Jesus. O líder da torcida do Fortaleza se tornou um líder da torcida de Jesus, né? Qual é a formação teológica desse homem aí? 0. Mas sabe o que ele tem? Consciência do poder de Deus e da presença do Espírito. Por isso ele não se cala, por isso ele é um instrumento ousado na presença de Deus. Chegou a sua hora, irmão. Sai por aí fazendo libertação, assim, culto de libertação no meio da praça. Agora eu quero ser um templo ambulante. Por onde eu passo, eu saio arrastando. Posso orar por você? Posso lhe dar um abraço? Larga o baseado aí, a fumaça está grande, mas vamos fazer outra fumaça aqui, que é da glória de Deus. Bora. Vamos orar pelo enfermo, pelo doente, pelo vizinho frustrado, pelo amigo de escola, sem medo, sem temor. Deus está colocando pessoas na sua vida e no seu caminho. E na medida que você anda com Ele, o Espírito de Deus vai lhe usar. Mas assim seremos igreja para a glória de Deus. Amém? O Espírito de Deus habita em mim, diga aí. Ele me ensina as verdades de Deus. Isso. E Ele me leva a testificar do nome de Jesus. Isso. E é isso que eu quero fazer essa semana, né? Senhor, obrigado por esse tempo precioso, em que olhando a história da salvação, da redenção, a gente percebe como o Senhor pensou em nós, pensou em mim, pensou em cada um aqui. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que essa igreja prevaleça contra as hostes infernais dessa cidade, porque andam com Deus, na presença de Deus. Obrigado por Jesus, que pagou o preço na cruz e propiciou a vinda do Consolador, do Espírito Santo. Obrigado por Jesus, que nos fez um, porque temos o mesmo Espírito, a despeito de sermos tão diferentes uns dos outros. Dá-nos uma semana, Senhor, em que percebamos cada vez mais a Tua presença, dando glória a Deus por cada mínimo detalhe de um povo peregrino em direção à pátria celestial, mas que em todo o tempo, em todo o caminho, anda na presença de Deus. Obrigado por sermos morada do Espírito. Faz o teu povo perceber, usufruir
aquilo que o Senhor tem nos ensinado na palavra. Obrigado por essa igreja tão amada, Senhor, tão querida. Obrigado pelos milagres que o Senhor vem operando no meio de nós. Que essa cidade possa ver, ouvir e presenciar o reflexo da Tua glória na vida de cada um de nós. E enquanto nós oramos, eu quero perguntar se tem alguém aqui que gostaria de dizer: eu quero ser morada do Espírito Santo, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, quero que Ele mude a minha vida, quero entregar a minha casa, meu corpo, tudo que eu tenho e sou. Deus te abençoe, estou vendo você lá. Glória a Deus, estou vendo você ali. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer fazer uma manifestação pública, dizer: chegou minha hora, eu quero preencher a minha vida com Jesus, viver para a glória dEle, ser habitado pelo Espírito dEle. Deus te abençoe, estou te vendo lá. Glória a Deus. Quero convidar vocês a virem aqui à frente. Isso, venham, venham. É lindo, né, quando as pessoas se identificam aberta e publicamente com Jesus. É muito poder, né? Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E provavelmente são pessoas que já tiveram contato com o Evangelho através de vocês mesmos, né? Você leva a pessoa a Cristo e traz aqui para dizer: vamos lá, vamos fazer uma manifestação pública no meio da família. Pronto, faço parte, quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você está na internet aí me ouvindo, você também pode fazer a sua decisão aí, porque o Senhor também está lá. Deus te abençoe, jovem. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, toma essas vidas nas Tuas mãos. Nesse momento, eles estão sendo batizados com o Espírito Santo de Deus, mergulhados no corpo vivo de Cristo. Salvação, poder de Deus, derrota do inimigo, vitória do Teu Evangelho, do Teu nome, do Teu Filho. Misericórdia, Senhor, da nossa cidade, do nosso país. E que a Tua igreja prevaleça, Senhor, vivendo na Tua presença, experimentando os grandes milagres, porque o Senhor há de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que o Teu povo, Senhor, nessa consciência da Tua presença, glorifique o Teu nome e tenha prazer em Te ter, Te conhecer como único Senhor, Salvador, Senhor da história. Glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome por essas vidas. Nós, Senhor, os acolhemos no corpo de Cristo, como amados irmãos em Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. O reino é dele, a base é Ele, é Jesus Cristo Salvador, o Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há, Jesus. O reino chegou,
Vamos continuar declarando. Reino que liberta os corações e dá vida eterna às nações. Reino que os corações e dá vida eterna às nações. Vamos elevar nossas vozes, vamos declarar essa verdade, que seja ouvida aos quatro cantos. E dá vida eterna às nações. Reino que liberta os corações e dá vida eterna às nações. A paz é Jesus Cristo Salvador, o Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. O reino é dele. Declare o nome dele. Jesus. Que a sua semana seja com Cristo. Aleluia.